Graça e paz, meu irmão, minha irmã, mais um momento de oração com a leitura e a reflexão no livro de Salmo de número 35. E o Salmo de número 35 começa dizendo assim: Pleiteia, Senhor, com aqueles que plateiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem à minha alma: eu sou a tua salvação. Seja confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Volte atrás e envergonhe-se os que contra mim tentam mal. Seja como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram-me de minha rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou, caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livra o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora o meu irmão, ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgava-me e não cessava. Com hipócritas zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre os meus inimigos de mim sem razão, nem acene com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam e enganam os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, os tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixe que se alegrem de mim. Não diga em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhe-se e confunda-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vista-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cante
e alegre-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todos os dias. Glória a Deus, mais um momento de leitura. E como de costume, uma breve reflexão. Ao lermos o Salmo de número 35, não encontramos nada que nos permita determinar com precisão a ocasião em que foi escrito. Alguns atribuem ao tempo da perseguição de Saul em relação a Davi. Outros até atribuem este tempo quando na verdade houve aquela oposição que Davi encontra em relação a Aitofel, que era o seu conselheiro. Alguns até mesmo falam sobre Simei, que era parente de Saul, que sai naqueles dias que Davi estava em uma grande luta, o amaldiçoando. Porém, outros até mesmo se referem, neste tempo deste salmo, com a rebelião de Absalão, seu filho. O salmo pode ser interpretado de forma inteligente em qualquer uma destas suposições aqui que eu coloquei. Davi clama neste salmo por justiça, por uma intervenção de Deus ao seu favor. E ele pede punindo, os seus adversários e que Deus restabeleça a sua honra. O Salmo 35 é definido por vários estudiosos como um salmo de uma linguagem forte, onde o salmista pede a Deus o castigo implacável dos seus inimigos. Como todos os salmos foram escritos antes da vinda de Jesus, com base na lei de Moisés, os salmistas aqui eles reivindicavam que a justiça fosse punida, que os injustos fossem punidos ainda em vida nesta terra. Apesar de forte, este salmo não trata de um desejo de vingança pessoal. Na verdade, esses versos reivindicam que a justiça de Deus fosse feita e que através da intervenção divina o nome de Deus fosse honrado. Ao ler o Salmo de número 35, precisamos observá-lo do ponto de vista espiritual. Isto é, quem são os nossos inimigos? E nós sabemos que nossos inimigos hoje é o diabo, é o pecado, é a morte, são os demônios, E várias outras colocações que eu poderia fazer aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, tá? Portanto, este salmo deve ser aplicado sobre a grandeza do amor de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo, e a gente tem que perceber que os nossos inimigos agora não são os humanos, mas sim com os principados e potestades. Amém? Vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus nesta hora que nos dê sabedoria para que nós possamos nos comportar bem, diante dos homens, diante da sociedade que vivemos, diante deste mundo em que nos oprime e que muitas das vezes, por descuidarmos do amor de Deus, talvez a gente chegue e nos volte lá para o passado e fazer, na verdade, como fez aqui Davi, que pediu, na verdade, justiça, de Deus contra os seus inimigos. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, ó Deus, de oração, ó Deus, nós queremos aqui, Senhor, ó Deus, te pedir, Senhor, ó Deus, ó Pai, como observadores da Tua Palavra, ó Deus, como homem e mulher que ora comigo nesta hora, Senhor, entender, Senhor, ó Deus, ó Pai, os momentos de leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, ela é a palavra que liberta o ser humano.
A tua palavra é que nos traz conhecimento de como devemos nos comportar diante das adversidades. Ó Deus grande e poderoso, nós entendemos aqui, Senhor, ó Deus, que ao ler o Salmo, Senhor, ó Deus, de número 35, Davi estava passando, Senhor, ó Deus, por uma aflição de perseguição. Ó Deus, não sabemos por certo, Senhor, ó Deus, ó Pai, qual perseguição era. Ó Deus, mas ele, Senhor, ó Deus, ó Pai, pede aqui para que o Senhor, ó Pai, pudessem, Senhor, ó Deus, platear contra aqueles que plateavam contra ele. Ou ele pede aqui que o Senhor pudesse pegar do escudo e da rodela e que se levantasse em favor da sua vida. Ó Deus, e neste momento de oração, Senhor, ó Deus, aqui, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que se porventura, Senhor, ó Deus, eu oro com alguém, Senhor, ó Deus, que esteja vivendo esta mesma condição do salmista. Ó Deus, mas que neste momento nós possamos, Senhor, ó Deus, tomar do escudo, Senhor, ó Deus, tomar, Senhor, ó Deus, ó Pai, das proteções espirituais para vencermos, Senhor, ó Deus, esses contra-ataques do inferno. Espírito do Senhor, nos traga a revelação perfeita da Tua palavra, para que nós possamos entender, Senhor, ó Deus, ó Pai, que a vingança, Senhor, ó Deus, pertence a Ti. Ó Deus, e que no dia, Senhor, ó Deus, ó Pai, final, no dia de todas as coisas, Senhor, ó Deus, aqueles que refugiaram em Ti, que confiaram em Ti, ó Deus, receberão da Tua voz, Senhor, ó Deus, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança moradas preparadas para vós desde a fundação do mundo. Ó Deus, essa é a nossa esperança, Pai. Ó Deus, essa é a razão, Senhor, ó Deus, pela qual nós te servimos, porque nós esperamos, Senhor, ó Deus, no teu amor. Nós esperamos na tua misericórdia, na tua compaixão. Ó Deus, então, Senhor, ó Deus, nós te adoramos nesta hora, ó Deus, e que este meu irmão, que esta minha irmã seja abençoada, Senhor, seja abençoado, ó Deus, por meio da leitura de salmos, ó Deus, e que o teu Espírito esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até o próximo momento de oração e leitura no livro de